gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o financiamento da nossa casa. Como que a gente fez, como é que foi a forma de financiamento, quais são os processos, para tirar algumas dúvidas de vocês, que vocês voltam e meio me mandam no meu Instagram ou aqui no próprio os comentários do YouTube. E é isso. Aí hoje eu tenho a participação do Giovanni, que é ele que cuidou mais nessa parte do processo, ele entende um pouquinho melhor do que eu. Essas coisas burocráticas não é muito meu foco. Já faz um tempo que era pra gente gravar esse vídeo, né? É verdade, esse vídeo já tá ser gravado faz tempo, aí deu uma loucura aí de mudança, e depois montagem de móveis, aí depois a gente deu uma relaxada, aí depois veio o casamento, e aí a gente largou de mão, né? Daí agora deu uma sossegada, não, a gente tem que gravar o vídeo pro YouTube, agora eu voltei com os vídeos toda semana. E é isso aí, se vocês gostam do meu canal, se gostam desse tipo de vídeo, já clique no gostei, já se inscreve no canal. O Ellen tá dizendo que é pra se inscrever no canal. E também eu vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram aparecendo pra vocês me seguirem por lá. Vem, sobe. Sobe. E vou deixar também o meu Instagram aqui. Oh! Vem cá. Não sei se vai deixar eu gravar vídeo. Vou ficar aqui quieto. Gente, se inscreve lá no Instagram da minha mãe. Então tá, gente, eu tive que pegar o Ellen aqui no colo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, a gente fala um pouquinho sobre o processo de financiamento da nossa casa. A gente fala sobre os móveis, todo o processo da nossa casa, desde a construção até agora a parte de móveis, decoração e tudo mais. E eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia aqui com vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo, que pode ajudar mais pessoas, e compartilhe com pessoas que estejam passando por esse processo, que com certeza a gente vai sanar algumas dúvidas que as pessoas podem ter. Que quando a gente teve essas dúvidas no começo, a gente ia pro YouTube depois de passar o processo, a gente pensava, por que a gente não viu isso antes? Então a gente tá aqui justamente para poder ajudar. Essa realmente é a minha missão no canal, né? Então é isso aí, vamos lá. Gente, então como é que funciona? No começo, vocês vão escutar um pouquinho de barulho de furadeira, que eles estão montando os móveis aqui na casa do vizinho e dá pra escutar aqui em casa. Ó. Então como é que funciona? Como é que foi todo o processo da nossa casa? A gente primeiro, né, escolheu a casa, e uma casa com a planta que a gente gostasse. E também a gente veio falar sobre questão financeira, né? Que é um fator que pesa bastante, né? Então, como é que a gente fez? A gente primeiro... Viu? A gente teve que, né, ver a condição de parcela de entrada e parcela do financiamento, porque em algum momento isso vai se encontrar. Como é que funciona? No começo a gente tinha, né, eu tinha o meu carro, o Giovanni tinha um carro dele, e a gente não queria despender, vender os carros, né, para dar de entrada. A gente não tinha dinheiro para dar de entrada, a gente não tinha nada para dar de entrada, a gente tinha o nosso dinheiro ali, né, do trabalho e tal, mas enfim, a gente não tinha como despender esse dinheiro todo para botar ali. E os dois carros a gente usava, porque a gente morava aqui, né, morava em Porto Belo, trabalhava lá, eu morava aqui em Tijucas ainda com meu pai, enfim. Aí, onde chegou a fase que a gente sentou e pesou, né? Gente, o segredo de tudo é anotar e botar no papel e começar a pensar sobre isso, né? Ver o que vai dar dentro do bolso, dentro das condições, não dá pra dar passo maior do que a perna. Aí a gente foi, na nossa ideia, a gente então tinha que achar uma construtora que tivesse com a casa na planta, para que a gente possa comprar a casa com uma entrada parcelada, direto com a construtora. Foi isso que a gente esteve buscando desde o começo. Isso, a gente deu uma entrada e mais algumas parcelas, né? Isso. Porque o banco, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil, eles financiam 80% do valor, né? Isso, Então, mais uns 20% tem que dar de entrada para o construtor. E tem esse teto máximo, depende por cidade. Aqui na nossa cidade dá 170 mil, né? 170 mil reais a casa.
Então, quanto que foi o valor da nossa casa? Nossa casa, a gente achou a casa por 165 mil na época. Na época, agora Depois, já aumentou bastante. depois deu uma alta de preço dos materiais. Se a gente tivesse esperado um pouco mais de tempo para comprar, a gente tinha se lascado no valor, né? Porque ia aumentar bastante. No entanto, que das outras casas a gente não via mais por esse preço, só de 170, 180 para cima, porque deu uma alta, uma valorizada muito na construção civil, né? Então, gente, a gente tava falando da parcela, ela falou que uma parcela ia se encontrar com a outra, mas aqui no caso, assim, a casa financiada e a casa em construção, a gente começou a pagar as parcelas da casa só depois que a casa ficou pronta, né? A gente começou pagando a parcela pro construtor, aí a casa ficou pronta, aí foi alguns meses ali para pegar matrícula, para juntar documentação. A análise final do engenheiro, né? Teve a vistoria do engenheiro, então vai um prazo ali depois que a casa fica pronta ainda para aprovar o financiamento. Sim. E esses meses, só depois que a casa fica pronta, que a gente começou a pagar as 2 parcelas da entrada e da prestação. Graças a Deus já terminou, né? Graças a Deus, esse mês foi o último mês e agora é só alegria, né? Porque a parcela de financiamento é mais baixa do que a parcela nossa né? Não fica só uma parcela para pagar, então fica muito mais fácil. Então, o que acontece? Qual foi o processo? Aí o financiamento a gente fez somente no nome do Giovanni, a gente não colocou eu junto, porque senão nossas rendas ia bater, ia dar um financiamento, ia ficar mais caro, né? Ia dar uma renda que ia passar da taxa de juros que a gente estava almejando, né? Na época, foi conversado com o corretor, foi conversado com o representante lá, a Caixa, a correspondente da Caixa, né? Isso é importante fazer, né? Porque a renda, assim, como eu tinha empresa, podia colocar um pouco mais alta, um pouco mais baixa, né? Precisava ajustar, podia ajustar para o que fosse bom pra gente, né? Aí foi conversado com eles, né, sugeriram colocar uma renda de 3.800 na época. Isso. Né? Aí se juntasse mais a da Jéssica, ia passar, e a gente ia entrar numa outra taxa de juros. E a gente não tava morando junto e tal ainda, né, também. Então daí foi colocada essa renda de 3.800, mas também teve um problema, né, com isso, porque... contou o teu imposto de renda. O meu prolabore estava 3.800, e aí contou mais o imposto de renda lá, uma retirada anual. Sei que a renda foi lá em cima, assim, foi muito alta. Eu até questionei eles que... Arinho? Aí até eles foram questionados, que eu perguntei lá, porque eles passaram uma informação e depois a gente acabou ficando com a renda no teto muito alto, daí por causa do imposto de renda. Mas ainda bem que deu pra gente se enquadrar naquele ainda mesmo. Ficou na mesma taxa de juros. Pegou no limite, né, na mudou verdade. Quase nada. Para deixar bem claro para vocês, a gente não fez o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, justamente por isso, porque a gente não... O valor ali da nossa renda, no caso da tua renda, não se enquadrava dentro do Minha Casa Minha Vida. E o Giovanni já tinha usado o financiamento Minha Casa Minha Vida lá na outra cidade que ele morou, numa outra casa que ele teve. Ou seja, quem faz o financiamento da Minha Casa Minha Vida uma vez, não consegue fazer a segunda vez. A taxa de juros que a gente pegou é quase a mesma. A gente conseguiu uma taxa parecida, a gente fez um pouquinho pelo acima, né? SBPE, o financiamento. O nosso financiamento é o SBPE. SBPE, então. É um financiamento que é quase a Minha Casa Minha Vida. Hoje em dia eu acho que nem é mais a Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Verde e Amarela, né? Quando a gente foi ver, né? E aí a taxa de juros é um pouquinho coisa maior. Gente, então como é que funciona? Daí o engenheiro da Caixa, ele vem até aqui para poder avaliar o imóvel. Até na época ele avaliou nossa casa em quanto? 175. 175 mil, sendo que a gente comprou, fechou o contrato com a construtora em 165 mil, né? São 10 mil a mais. Então, para vocês verem como valorizou. Aí como é que funciona? A gente fechou a 165, o financiamento fica 165, né? A gente só... Nosso financiamento foi 165 mil. Essa diferença que precisaria ali seria como se a gente tivesse dado de entrada para o construtor. Então. Sim, Então, teoricamente, a gente já financiou o valor ali, né, que já estava programado financiar, e o restante seria como entrada. Isso. Aí a gente... Aí vem a correspondente da Caixa e nos manda vários tipos de tabela, que seria, foi como eu falei pra vocês, a gente não se encaixou no Minha Casa Verde e Amarela, a gente já sabia que não poderia ser. Aí vem três tipos, né, que ela mandou pra nós. TR mais poupança e IPCA. Aí o Giovanni vai explicar um pouquinho pra vocês como é que é cada uma, mais ou menos. Ali tem a referência, né, o indexador das taxas que a gente tinha que escolher. E também tem dois tipos de amortizar a parcela, né? Tem o sistema SAC e o sistema Price. No sistema SAC, a parcela começa mais alta, mas ela vai decaindo um pouquinho
alguns reais todo mês. E lá no final termina pagando um pouquinho. E no sistema Price é aquela parcela mais constante, né? Ela começa menor, mas ela é constante todo o financiamento, né? Ela é sempre o mesmo, não muda o valor, né? Então tinha esses dois sistemas para escolher, né? A gente escolheu o saque, que é o que a parcela vai diminuindo um pouquinho todo mês. A gente começa pagando um pouco mais, mas lá no final vai estar pagando 300 e poucos reais. Então ela vai diminuindo. Mas aí tem um porém. O sistema que a gente escolheu, que é o TR mais poupança, aumentou a taxa da poupança. Ou seja, nunca aumentou na vida, mas agora que a gente financiou, aumentou. Aí como é que aumentou? Aumentou a nossa parcela. A nossa parcela aumentou um pouquinho, né? Sim. Que todo mês ela varia um pouquinho, né, a nossa? Sim, todo mês ela varia. Mas aí dentro desses três opções que tinha, a gente podia escolher TR mais poupança, que é o reajuste é baseado na taxa da poupança e na taxa referencial, né, que é a TR. Daí tinha um indexador fixo, que já começava lá com um valor meio alto e ia nesse valor até o final. Então a gente não achou atrativo. E também tinha baseado no IPCA, que aí ele aumenta conforme a inflação. Como tudo estava aumentando, a gente ficou meio com medo de fazer nesse baseado na inflação, porque podia subir muito. Então a gente acabou escolhendo pela poupança, que também foi o que a correspondente nos indicou, que era o que a maioria estava escolhendo. A gente acabou escolhendo pela poupança, porque a poupança nunca teve muita variação, assim, nunca subiu. Aí, só que logo, já das primeiras parcelas, a poupança aumentou. A gente acabou... Nossa parcela era para dar R$ 1.100 pela simulação, hoje ela já está em 1.400. Então ela subiu bastante. Porém, ela tem um teto máximo, né? Ela não pode passar de 1.450, 70, né, nossa? O teto máximo é 10,5% ao ano. Então a nossa, assim, chegou no teto máximo, dali ela não pode aumentar mais. Daí esse mês até baixou um pouquinho, né? Ela está baixando um pouquinho todo mês. Todo mês, é verdade. Então tem que cuidar, porque às vezes, num outro financiamento que eu já tinha feito, a parcela assim, deu certinho que estava na simulação. Não mudava nada. E aqui a gente já começou com 1.100 e a parcela já subiu para 1.400. Aqui tem esse teto máximo ali, limitou o valor dela. Mas a nossa, a tendência agora ela é decair e ela é diminuindo conforme for passado o tempo, né? Então, é isso aí, só que tem que tomar bastante cuidado com essas taxas de juros ali, que é o que demanda bastante o financiamento no total, né? Tem que escolher com cuidado a taxa, né? Para não se programar de pagar uma parcela e acabar sendo um valor a mais que não está programado. É verdade. Aí depois de escolher isso, foi entregue na documentação, né? Tudo que a gente tem de documentação foi entregue. É bem chatinha essa parte, gente. Dessa parte, eu vou dizer que eu fiquei bem aliviada de ter sido só no nome do Giovanni, que daí era ele que tinha que resolver, eu não poderia resolver nada. E aí eu tá bom. Porque é chatinha essa parte. Até vamos falar pra vocês da temida entrevista da Caixa. Porque, gente, o que é aquilo? Tem gente que nem é chamado e tem gente que é chamado. E é um negócio muito tenso. E o Giovanni teve que ir sozinho, né? E como o financiamento tava só no nome dele, a gente tava noivo na época e, noivo um dia pretende casar, né? E na ideia, ele teve que... Ele tirou até aliança pra ir, pra não dar, não, vou casar. Vai casar, então tem que botar a tua esposa no coisa. Se ela vai morar contigo na casa, tem que botar ela no financiamento. Eles são muito chatos aqui na nossa região, pelo menos foi o que a correspondente da Caixa falou pra nós, que a gerente daqui da região aqui, eles são meio chatinhos com isso, então a gente tomou bastante cuidado e ficou com bastante medo, na verdade, né? O processo de financiamento até foi rápido. Aí eles chamaram para essa entrevista, que eu estranhei até eles chamarem. Aí chamaram, fui lá fazer a entrevista. Ela fez umas perguntas, sobre a empresa, sobre faturamento, sobre renda. Perguntou se eu era casado, se eu era solteiro, com quem que ia morar na casa. Se tinha condição, né? Até isso, eles perguntam se a gente tem condição de pagar. Então ela fez bastante perguntas lá, né? Como que a gente fez como que o Giovanni tinha feito a entrada, ela perguntou se, mas se parcelasse a entrada, tu vai ter condição de pagar a entrada e pagar o financiamento, eles são bem seguros disso, assim, sabe? Então, a gente ficou um pouquinho apreensivo, mas enfim, ele fez a entrevista, a mulher bem de cara fechada, ele falou, porque eu acho que é o papel dela, né? Ficar meio assim de cara fechada pra ver se vai intimidar a pessoa. A última vez que eu falei que era solteiro na vida. Assim esperamos, amém? Aí ele foi lá, fez a entrevista
e deu mais uns 10 dias, aí saiu essa questão do financiamento, né? Mas é porque realmente não dava de colocar a nossa renda junto. Se a gente soubesse antes, é que eu aumentei a folha de pagamento porque eles falaram. Não tinha aumentado a folha de pagamento, Não tinha tinha aumentado entrado a folha de junto. pagamento, tinha colocado a renda dela e tal, mas aí depois que aumentou, não tinha mais tempo para diminuir a folha de pagamento. Porque Foi assim, uma gente, informação que veio deles ainda, né? a gente fala em questão de tempo, porque assim, precisa no mínimo 4 prolabores. Eles pediram pra nós, não foi nem 3, eles pediram 4 prolabores, no caso a folha de pagamento, pra comprovar a tua renda. Né? E no caso, como o Giovanni tem empresa, e eles pedem ainda o... Como é que é o nome daquilo? Declaração de imposto de renda. Então é bem chatinho esse processo. Mas enfim, aí depois dos 10 dias, liberaram essa parte. Aí sim, no outro mês, depois que liberaram, a gente... depois que liberaram o financiamento, deu uns 10 dias ainda liberada a chave da casa. Aí nesse outro mês seguinte, né, que ele foi liberado, a gente começou a pagar a parcela do financiamento e a parcela da entrada da casa. Então, eu acho que deu até um pouco mais de um mês, né? Deu uns 45 dias, assim. E aí foi só felicidade, né? A gente pôde mudar, pôde fazer as coisas, daí a gente ficou sem medo, né? Porque daí, no caso, o que a Caixa... Ah, não, mas aí depois tu vai morar com alguém? Não existe isso, a Caixa não investiga. Depois que tá financiado, tá pagando as parcelas certinho, não tá tudo certo, Assim, uma dica que é importante que a gente dá é faça antes a simulação com o correspondente. Por mais que você tenha um corretor, tipo, o nosso corretor, ele tinha a abertura com o correspondente da Caixa de São João Batista. A nossa casa é em Tijucas, a gente fez financiamento pela Caixa, pela agência da Caixa de São João Batista. Porque ele tinha mais abertura com a correspondente de lá. Então, realmente, ela foi muito ágil. Ela mandou as taxas pra gente num dia, era 7 e pouco da noite, tinha dia que era 10 e pouco da noite, ela tava nos respondendo. Então, ela foi muito solícita, assim, com a gente, respondeu tudo muito certinho, tirou todas as dúvidas, e a gente agiu, foi tudo muito rápido, assim. Mas, gente, até chegar nessa parte, quem compra a casa na planta e é ansiosa assim como eu, meu Deus, a gente passa um bocado, né? Ali eu ficava todo dia atualizando aquele site da Caixa 2, 3 vezes por dia pra ver se tinha saído. Gente, quando deu ali financiamento aprovado, meu Deus do céu, é a dívida mais feliz da minha vida. É que depende de muitas coisas, né? Depende da casa ficar pronta, do habite da prefeitura, do registro de imóveis. Ah, legal, tu comentar sobre isso que a gente Mas não isso comentou. normalmente o construtor vê, né? No caso... Como a gente comprou de construtor que entrega essa documentação da casa, é tudo ele que... Depende, né? Quando a gente comprou aqui na nossa região, é assim, casa 165 mil com documentação inclusa. Ou seja, isso aí é com o construtor, que a gente já comprou incluso. Então a gente já viu isso também no nosso primeiro contrato, que a gente fechou. Mas mesmo que não fosse inclusa, no caso, ele iria fazer essa documentação e a gente iria pagar. Mas é sempre parte do construtor, o habite. Sim, eles têm que resolver, né? Porque é eles que estão construindo, eles têm que ver tudo certinho, né? E aí, se caso a pessoa tiver, tô fazendo um financiamento particular para minha casa, não eu que estou construindo, aí já é um processo diferente. Até dá para falar um pouquinho sobre isso. Pode falar sobre isso, porque o Giovanni já passou por esse processo de compra do terreno e construção, né? E é um processo totalmente diferente, né? É um processo diferente, é bem mais chato, na verdade. Ele bem mais fácil. Ele como engenheiro, de certa forma, eu acho que até é melhor, porque consegue mexer com alguns detalhes, mas assim, o engenheiro tem que estar bem atrelado com esses detalhes de construção que a Caixa libera, porque também não é qualquer detalhezinho, né? Tem tipos de porta, tem tipos de janela, como que pode construir, a altura, tem tudo isso. O processo é um pouco diferente, porque aí você vai escolher o terreno, você vai fazer um orçamento da sua casa, um projeto, aí tem que olhar primeiro se dá para fazer, né? Se tem condição do que vai gastar e tal. O terreno tem que ser... Mas primeiro você compra um terreno, tem que estar escriturado, tudo certinho, aí com a documentação, com o projeto da sua casa, daí o programa, ele não é... O nosso a gente comprou como se fosse casa nova, né? Comprou na planta, mas foi como se fosse uma casa nova. E aí seria aquisição de terreno e construção, se você vai fazer. Aí você tem que entregar uma documentação. Quando a Caixa aprova, eles já liberam o dinheiro do terreno daí. Então o dinheiro já vai 100% para o proprietário do terreno que você está comprando.
e o restante fica para você fazer a sua casa. Mas esse restante ele vem através de medições mensais. Então você tem que ter um engenheiro que faça bem certinho o cronograma para você. Tem que ter um cronograma que você entrega para a caixa, a descrição dos materiais, tudo certinho. Tem que usar conforme você colocar nessas planilhas aí. Aí o cronograma tá lá, esse mês vai ser fundação, mais estrutura, mais tijolo. Aí o engenheiro da caixa vem todo mês, faz a medição, vê se está de acordo com o cronograma e libera aquele valor que está lá. Então, uma das coisas que tem que ter para fazer isso é que tem que ter um caixa como se fosse a nossa entrada. Só que daí não dá para parcelar, porque o que acontece? Tem que ter o dinheiro para pagar, para quando o engenheiro vir medir tá ok, para poder vai repor. Daí tu usa aquele outro dinheiro que eles repor para fazer uma próxima etapa, porque a entrada não é como se você fosse pagar para alguém a entrada. Você não paga a entrada, na verdade a entrada falta do saldo que está ali para fazer, entendeu? Sim. Tipo, suponha que o terreno seja 80 mil, aí seja mais 100 mil de financiamento. Então 180 mil vai pedir 36 mil de entrada. O banco vai te dar os 80 mil do terreno e vai descontar esses 36 mil de entrada do saldo que vai ter liberando mensalmente ali, né? Então tem que ter o caixa para ir fazendo. É uma opção interessante que você pode fazer alguma coisa mais diferente, pode pegar alguma coisa que não é conjugada, alguma coisa que é separada no terreno. Mas pode pegar um terreno um pouquinho maior. Aqui na nossa região, pelo menos o preço que estão as coisas, você não consegue se enquadrar tão fácil num financiamento. Porque tudo vai custar 250, 300, 400 mil. Aí é um outro tipo de financiamento, não seria um tipo de financiamento assim. Como eu falei para vocês aqui na nossa região, até eu vou dizer para vocês, na época o teto máximo do nosso tipo de financiamento era 170 mil. Porém, agora até aumentou, acho que está 179, eu tinha visto, por conta que como as coisas aumentaram, consequentemente, não tem mais como vender uma casa por 170 mil aqui na nossa região. Não tem mais. Não. As casas aqui estão tudo 180, 200, 250. Tipo, aqui atrás do nosso loteamento tem outro loteamento novo aqui. E muito raro de achar ainda, menos de 250. Tá bem complicado, assim. Mas, enfim. Mas é um processo diferente. Se você quiser pegar o terreno e construir, tem que ter mais documentos, tem que estar... É um processo diferente, exige um pouquinho mais, né? Gente, então é isso. A gente espera ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? Do nosso jeitinho também, que a gente é leigo nisso, né? A gente sabe porque pelo processo que a gente passou. Até como eu falei, o Giovanni entende um pouquinho mais, né? Até explicou para vocês um pouquinho de um outro tipo de financiamento, que seria Minha Casa Minha Vida de terreno, compra de terreno e construção, que é um processo diferente do nosso. Só para poder abrir um pouquinho os olhos de vocês e falar um pouquinho sobre todos os processos. Mas enfim, a gente sabe realmente pela experiência, né? Qualquer dúvida deixe nos comentários, né? A gente também já faz um tempinho que a gente fez, então a gente também às vezes não recorda dos detalhes. Então, se vocês ficarem com dúvidas, se a gente não esclareceu alguma questão que vocês ficaram com dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários que eu e o Giovanni a gente vai estar buscando responder vocês com maior clareza para poder ajudar também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, já me segue lá no meu Instagram e a gente tá aí pronto para ajudar vocês a esclarecer qualquer questão que ficou em dúvida, né? Deixa aqui nos comentários pra gente. Então é isso, gente. Muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!